trazendo gravetos finos e decorando os ninhos. Leite fresquinho da hora e bolinho com canela, preparado com carinho naquela panela velha, enquanto a madeira está lá dentro do fogão a lenha. Numa roda de amigos a viola rouba a cena. Oh, viola que chora, saudade aperta, o tempo voa e leva embora. Oh, o tempo faz, olho pro ranchinho, lembranças boas que a vida traz. Oh, viola que chora, saudade aperta, o tempo voa e leva embora. Oh, o tempo faz, olho pro ranchinho, lembranças boas que a vida traz. Começada a semana, o trabalho segue em frente. Cangar a junta de bois e levá-los com a gente. A roça que nos aguarda tem mandioca, feijão e milho. São frutos de nossa terra cultivados com carinho. Herança dos velhos tempos, essa é a vida na roça. Enxada, balaio, suor e o ranger das rocas. Nas modas dessa viola canta a história de nossa gente, que tem esse jeito simples de tocar a vida pra frente. Oh, viola que chora, saudade aperta, o tempo voa e leva embora. Oh, o tempo faz, olho pro ranchinho, lembranças boas que a vida traz. Oh, viola que chora, saudade aperta, o tempo voa e leva embora. Oh, o tempo faz, olho pro ranchinho, lembranças boas que a vida traz. Olho pro ranchinho, lembranças boas que a vida traz. Olho pro ranchinho, lembranças boas que a vida traz. Saudações, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao De Papo na Arapuca, o nosso espaço de música e bate-papo. Estamos hoje aqui com um grupo de amigos muito queridos do Grupo Imbé. Daí, pessoal, sejam bem-vindos. Um grande prazer ter esse pessoal aqui, até porque fazem parte do meu início na música também, e em muitos outros inícios, né? E hoje estão fazendo um trabalho cultural muito legal aqui na nossa cidade. E vamos começar apresentando aqui pelo batera. Como é de praxe aqui no nosso programa, o batera tem um pouco de valor. Esse é o titular mais pra ele é percussionista. Percussionista não, começa pelo... Já tá começando a ganhar o prêmio de baixista já. Sério? Ó, promoção? Isso Vocês aí. estão desmerecendo percussionista e baterista. Não, mas brincadeiras à parte, é mais percussão mesmo. Fazer batuque, ajudar aí o pessoal, Vavá, Matheus, Ana. Mas bateria não, só carrum, pau de chuva
O que mais? Chocalho, afoxé. Afoxé, Axé. Tu vê, baterista é fogo, cara. Porque assim, ó, eu pedi só pra se apresentar, o bicho já tá inventando umas histórias, só diz teu nome, cara. Era o nome? Renato. Renato, mas o... Brincadeiras à parte, né? A percussão, às vezes bateria é muito limitado, né? Bateria, né? Dependendo do que tu vai tocar, a bateria acaba tendo um espectro ali muito limitado. Agora, a percussão, tu tem que ter talvez uma noção de arranjo, né? De ter um feeling diferente, né? Criação e Noção de timbre também. Os timbres. Saber onde colocar. improviso, né? Muito improviso também. E criatividade, eu acho. Sim. Criatividade. Porque a percussão, por mais que o cara toque 300 vezes a mesma música, a percussão nunca vai ser a mesma coisa sempre, né? Tem Exatamente. alguns momentos que são marcantes, né? Que daí não dá pra fazer outra coisa diferente, mas durante a música dá pra brincar. Uhum. Isso é legal também. Beleza, cara. E o nosso amigo lá, já é a figura carimbada de Papo na Eu Arapuca. posso falar outro nome agora nesse programa? O próximo tu faz a barba. Eu apresentar sei lá, Matheus Laurentino o nome. Fala mais alto, fala mais alto. Matheus Laurentino o nome, pra quem vê outros programas eu já estou aqui. E no grupo, nesse grupo eu toco violoncete, viola caipira, bandolim, parte das cordas mais colocadas em outra região, menos, às vezes base, às vezes um solo, às vezes só brincadeiras, enfim. Violoncete, viola, Tem bandolim. voz também canto. Bandolim, que mais? Violão Cavaquinho, às 12, vezes, cavaquinho às 12. vezes, ukulele. É aquele espectro, né? Que uma percussão ela consegue atingir vários lugares e conseguir vários timbres. Para o grupo também ter esse... O pai e a mãe também poder focar mais no cantar, nessas coisas. Eu venho com essa parte mais de vários instrumentos para atender todos os tipos de estilo que o grupo aborda, né? Se eu Uhum. tocar um baião, vai às vezes um 7 cordas, às vezes vai às vezes um bandolim, alguma coisa assim. Às vezes vai um folkzinho, um rockzinho, mais um bandolim. Se for uma música portuguesa, mais um bandolim. Se for um choro, um samba, mais um 7 cordas. Então tá sempre atendendo o que a música tá pedindo, né? O Perfeito. grupo aborda muita coisa, então o Renatinho tá sempre agora no baixo também, né? Baixo. Então temos o Renato aí na percussão e no baixo, o Matheus nas cordas, As cordas. o simpático senhor aqui, Geneval, meu nome, né? Vulgo Vavá. Vulgo Vavá. Ai, galera, né? Boa noite, eu sou o Vavá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Estamos gravando à noite, por isso boa noite, mas eu sou o Vavá, eu sou o vocalista da banda, né? E toco violão também, porque para fazer a base, que às vezes precisa para compor esse arranjo musical que a gente tem como proposta do grupo. Enfim, por enquanto é isso. É a apresentação, né, Vavá? Não esquece, na verdade. Eu sou a Ana Jandira, meu nome é composto. Meu Deus, desculpa. Seus Quem- pobres. Quem é professor sabe o peso de um nome composto. Sabe? Sabe? Não sei. E né, eu hoje estou no grupo como vocalista, né, faço parte do grupo como vocal. E estamos aí. Então o grupo Imbé é um grupo aparentemente simples, né? Percussão, violão, vocal, mas só que tem uma carga artística muito rica, né? Uma carga artística, assim, uma proposta artística, até pela nossa região, pela nossa cultura musical aqui, Culturalmente falando, muito ousada, é, né? Digo diferente, talvez, né? Ousada e diferente. A gente trouxe uma proposta que pra nós, né? Principalmente pra mim e pra Ana, não é nova, né? A gente sempre brincou, a gente sempre fez questão de brincar dentro desse caminho, assim. Era sempre um sonho nosso ter um grupo com essas características. A gente sempre teve grupos, mas sempre voltados à igreja, né? A gente tem ainda um grupo chamado Tons de Deus, pra quem nos conhece, né? Pra quem não nos conhece, né? Procura lá nas redes sociais, a gente tem um grupo chamado Tons de Deus, já tem mais de 16 anos de caminhada. E antes tivemos o Jorac, que também fez participação em alguns registros fonográficos aqui de Ibituba. E a gente sempre teve essa proposta, né, já desde o Jorac, de trazer essa musicalidade um pouco regional, né, mas também com uma característica diferente daquilo que se apresenta, né? Nós não somos um grupo que toca cover, mas é um cover com uma característica nossa, né? A gente não é um grupo que vai ser, por exemplo, vamos ser contratados para tocar na noite ali com a galera, pra galera estar na lanchonete e a gente tá ali fazendo a galera curtir aquele som, tá? Não, a gente não tem essa proposta como grupo, né? E por isso que talvez a gente tenha acrescentado esses instrumentos
a mais, até porque as nossas referências para formar o grupo Imbé são complexas, assim, é muito grande. E se a gente for trazer toda a galera que nos serve como referência, teríamos que ter instrumentos de sopro como flauta transversal, violino, viola, rabeca, Piano. né? Então a gente tem muito isso, né? Então a gente, claro, é uma proposta assim meio diferente, né, para nós aqui na região de Ibituba, mas oi? O que não deveria ser. O que não deveria ser, né? Porque nós somos praticamente, eu considero o único grupo que faz esse tipo de trabalho. Sim. Né? O único grupo mesmo assim, não dizendo que nós somos, né? Porque a gente trouxe essa proposta diferente, até porque a gente não é um grupo comercial, né? A gente é um grupo que veio apresentar uma proposta de musicalidade, para apresentar a nossa cultura através da música, para trazer registro daquilo que o tempo vai esquecendo e a gente vai trazendo e relembrando isso através das letras, através das melodias e, claro, brincando com os arranjos. E mostrar dentro da instrumentação a linguagem de cada estilo, né? Porque eu acho que eu vejo isso acontecer. Muitas pessoas tocam, às vezes, dentro do repertório da noite, do bar, tocam às vezes baiano, tocam às vezes algumas músicas conhecidas de samba, só que não respeitando o devido lugar dessas músicas, né? Como é tocar um samba, como é tocar um baiano, como é tocar outra coisa. Então, Fazer uma releitura. também a proposta do grupo vem com esses instrumentos porque a gente quer trazer como é que essas músicas soam, de fato. Estudar de fato como é que é uma levada de baiano no carrom, como é que é uma levada de baiano no violão, como é que a gente pode impostar a voz para isso. Então o grupo está sempre com essa proposta também. A gente apresenta muita técnica também, né, nas músicas, assim. Por mais que a gente faça essa releitura, né, de outras canções, como a Vala falou, a gente coloca muito o que é nossa característica. E devido né, ao Matheus também está fazendo essa parte de estudar a música, né? Sim. Ele Graduando em licenciatura em música, principalmente violão 7 cordas, então trouxe pra gente muito essa técnica, né? Então a gente está ensaiando, eles trocam muita ideia, principalmente o Matheus e o Renatinho, assim, né? Ah, não, então quem sabe aqui a gente faria, né, usaria esse tipo de instrumento, usaria essa batida, faria isso. Então essa técnica também fez com que agregasse, né, esse diferencial no grupo, que não é um grupo comercial, mas que né, quando se apresenta tentando fazer o melhor que tem do conhecimento da música. Tem uma proposta cultural, mas também tem uma formação acadêmica por Sim, trás, sim. né? Porque normalmente os grupos culturais são uma formação empírica, né? Sim. Né? Sim. Aprendendo com os mais Com antigos os que mais tocam. antigos, com o dia a dia. Exatamente, né? eu tô aprendendo ainda, que eu vou ter que aprender muito ainda. Vai ter que aprender muito. Tá, tô longe. Mas, ô Vavá, tu falou do grupo da igreja. A raiz aqui basicamente está na formação eclesiástica. A nossa assim. base aqui De todos. nós quatro aqui. Nós cinco. Nós Nós cinco. cinco. Nós cinco. Ela parte daí, né? Ela parte da Pastoral da Juventude, né? De lá dos Dos anos anos 80, né? Lá dos idos dos anos 80. Então a gente já participava de alguns eventos lá em 89, 88. E a gente via aqueles grupos tocando. Naquela época era, né, uma tantã atravessada, sempre era um grupo formado dessa forma, uma tantã atravessada, uma afoxé. Então toda a música, fosse ela um rock, fosse ela um baião, o tantã e o afoxé estava ali, né, participando daquele momento. E era muito esse envolvimento dessa musicalidade, falando um pouco, né, da raiz, falando um pouco da cultura, falando um pouco da Das natureza, lutas, falando né, um pouco das das lutas lutas do povo, da sociais, sociedade, né, da sociedade, enfim, direitos que se lutavam naquele período. E a gente vai sair desse caminho, né? A gente vai trabalhar na igreja músicas nesse sentido e que vão fazer com que a gente tenha também acesso a outras músicas, como a gente até estava falando aqui em Conversando em Off, né? Milton Nascimento, no Borges, Beto Guedes, né? Que são os caras que vão trazer para nós referências musicais que não são só o Padre Zezinho, né? Não é só ele, mas sim também essas outras referências que a gente vai começar a trazer para dentro da nossa musicalidade. E aí a gente vai, claro, né, participando da igreja de uma forma bem ativa. Hoje nós fazemos parte do Grupo Tons de Deus, né, como a gente já falou, mas sempre tinha esse desejo, né, porque sempre buscava-se essa vontade de ter um grupo especificamente ligado e voltado especificamente para a cultura, né, para essa cultura de base, essa cultura do povo, da raiz. Eu digo que essa cultura do cheiro da terra, quando você arranca uma mandioca, e só vai saber isso quem realmente um dia já
né? Arrancou uma Já rama, fez. né? Já pegou a rama da mandioca e tirou a mandioca da terra, sabe? Qual é o sentido desse cheiro da terra que a gente fala quando a chuva bate numa estradinha de chão, que vem aquele cheirinho da estrada, pó. né? Que baixa o pólen, para nós entendermos o que significa isso. Então, essa é a ideia, a nossa estrutura vem daí, vem da igreja, né? Renatinho, o Matheus, eu, a Ana, um pouco mais anterior a tudo isso, né? E isso vai trazer o que a gente é hoje, né? Toda essa influência desse período aí de história e vai trazer com que a gente hoje tenha essa proposta, né? E o engraçado é que essa semana a gente ainda conversava sobre isso, assim, essa nostalgia, né? O sentir o cheiro, quando a gente tem a nostalgia, a gente lembra do cheiro, né? Algumas coisas que só no pensamento da gente, né? E a gente conversava sobre isso, a importância da gente estar, né, nesse projeto, de estar registrando essas músicas do nosso lugar, de estar por intermédio de vídeos, juntamente com o áudio, fazendo o pessoal conhecer um pouquinho do nosso lugar, de algumas frases, alguns detalhes que são só nossos aqui do nosso lugar. Então, porque, né, se tu não registra, se tu não deixa registrado, vai se perdendo. Né? Vai se perdendo com o tempo. E assim, o Vavá falou da rama, né, da mandioca, né? Tem uma ligação muito grande também com a cultura açoriana, né? O trabalho de vocês, né? Aqui em Bituba a gente tem como referência no resgate da cultura, não sei se resgate, né, talvez da manutenção da cultura açoriana, lá o seu Almir Martins, né? Isso, ele com certeza assim, ó, disparado, né, a nossa maior inspiração, né? Eu e a Ana fizemos parte de todos os CDs praticamente que o Almir Martins fez, né? Desde o primeiro CD que ele intitulou Açorianas, né, que nós gravamos até na época no estúdio do Ângelo Pocente. Ensaiamos no quarto do Chapolin, quando ele ainda estudava no ensino médio, estava começando a lidar com a ideia de teclados sequenciados e arranjos através do teclado sequenciado, que até era o Joãozinho dos clientes que tinha emprestado para ele o teclado. Hoje é o mesmo piano que a Helena toca. Então, olha a história, né? Então, a gente pegou naquele período assim um começo, né, de para nós algo muito estranho ir para dentro de um estúdio onde a gente vem, digamos assim, bem jecas, né? Eles falavam, a gente falava achando que eles estavam ouvindo do outro lado da parede, né? Porque o estúdio é fechado, a gente não tinha nem noção de o que era um estúdio, como gravar, todo preocupado se a gente errasse no meio da música, como é que ia fazer. Então aquela pressão, né? Porque a gente não tinha essa noção de o que era produzir algo que a gente só via nos artistas, né? Então o Almir Martins, ele vai ser a nossa referência por quê? Porque ele, além de ser o pesquisador, né, ele é o cara que vai não só pesquisar, ele é o cara que vai fazer aquilo que a gente hoje está tentando fazer. Não só pesquisar, é pesquisar e registrar. Né? Ele é um cara que já escreveu vários livros, mas é um cara que vai fazer ter uma importância gigante na nossa área cultural musical em Bituba e que, digamos de passagem assim, não é valorizado ainda em vida. O Almir Martins, eu tenho plena certeza que ele vai ser valorizado no dia que o Almir Martins vir a nos deixar, porque você não vê ninguém cantando as músicas do Almir Martins para fazer homenagem a Imbituba, mas ninguém fala de Imbituba tão bem quanto o Almir Martins. A gente sabe que existiu, por exemplo, inclusive existiu um festival para ser o hino nacional, o hino do municipal. Quando você canta a canção Imbituba, todo mundo canta. Claro que o hino de Imbituba é bonito, né? A gente gosta dele também, representa a nossa terra. Mas quando você ouve Canção Imbituba, que foi na época também lançada para concorrer ao hino de Imbituba... Porque não era um hino, ela acabou não sendo um hino. Porque ela virou uma... e aí você vê assim, cara, ele conseguiu transcrever... Não, com todo respeito ao... Sim, ao Gabriel Garcia. Com certeza. Para mim, a Canção Imbituba é... Até aproveitar o gancho, para também falar de um outro artista imbitubense, que talvez não tenha tanto valor. Não que não tenha tanto valor, né? Tem muito, né? Mas as pessoas não sabem reconhecer esse valor, que é o Maestro Lourenço. Sim. O Maestro Lourenço, volta e meia, eu encontro com ele, converso com ele sobre a banda, sobre música. E ele tem um conhecimento gigante, absurdo é o homem que vai lançar a ideia de coral 4 vozes em Bituba através do coral ICC, vai gravar um vinil, enfim. E é o arranjador da canção em Bituba, né? Então nós temos o Almir, temos o Lourenço, né? De certa forma temos o Amaury Castro, né? Que são os artistas os artistas imbitubenses que fizeram canções para Imbituba. Sim. Né? Jorge Coelho. Eu fui conhecer Jorge Coelho em Florianópolis. Olha a minha vergonha, eu fui conhecer Jorge Coelho em Florianópolis, na casa do meu tio em Florianópolis.
E aí ele diz assim, tá, mas tu não é imbitubense? Que imbitubense bonito é esse que não conhece Jorge Coelho? Zimba, Zimbá, nunca ouvi isso falar. Já ouvi, mas, sabe? Então assim, tu imagina, Laércio Fernandes, o cara que mais ganhou festivais na região. Então assim, nós temos um número muito grande. Dentre esses artistas, mas o que eu chamo a atenção no sentido da cultura, é porque o Almir Martins ele vai falar dessa cultura açoriana com muita propriedade. Além dele ser um estudioso, ter conhecimento, ter ido até a Ilha dos Açores, ele é apaixonado por esse assunto. Por essa área, né, da história em si. Ele vai conseguir transformar isso em letras, né, em poemas, que na época, parceria com o Leco, né, o nosso primo, eles vão transformar isso em melodias. E aí, claro, depois ele vai fazer parcerias com o Laércio, parcerias com o Joãozinho, parcerias com o Chapolin. Mas a princípio, o primeiro CD Açorianas é praticamente do Leco e dele. Né? Então, assim, para nós entendermos um pouquinho esse processo. E é isso que vai nos influenciar. Eu puxei todos esses artistas, mesmo a maioria deles que eu citei não estão inseridos nessa questão açoriana. Mas eu puxei esses artistas que são imbitubenses e cantam em Bituba para perguntar para vocês se consideram como artistas desse, não vou dizer nível ou patamar, mas desse círculo. Artistas que cantam a terra, né? Porque a música está cada vez mais importada e exportada, né? Hoje a gente toca coisas que a gente nunca vivenciou, né? A gente toca blues, mas a gente nunca vai ser um bluseiro cego do Mississippi, lá com o violão nas costas, né? A gente toca jazz, mas nunca vai ser né? Agora... Toca baião, nunca foi pra Bahia. Isso, agora ser um grupo que toca músicas que os ancestrais da terra mesmo tocavam, né? Falando de coisas coisas antigas do lugar, né? Como vocês falam na música Viola da Saudade, das questões mesmo do dia a dia do lugar, né? Ou fuxico, né? Fuxico a gente vai deixar o link do clipe que eles estão produzindo, tá ficando muito bonito, né? O fuxico, fala um pouco do que é o fuxico. O fuxico, ele é uma obra de arte, digamos assim, construída, né, por tecido, onde as mulheres elas faziam colchas, toalhas, trilhos, né, tapetes, detalhes nas roupas, né? Então elas pegavam aquele círculo de tecido e elas faziam tipo de um alinhavo, digamos assim, né, bem na beirada, e ali elas puxavam e faziam uma bolinha. Uma conchinha. Uma conchinha, né? E ali elas hoje elas fazem várias decorações, né? Tem vasos, arranjos, colares, então o fuxico e tal. E vocês fizeram uma música não falando apenas da arte, mas de toda... Desse processo do fuxico. De tudo que envolve, né? As senhoras se reunindo. A gente diz assim, né? Quando tu pergunta assim, vocês se consideram artista, primeiro que eu já me chamaram várias vezes a atenção relacionada a isso. Eu não me considero um artista. Eu não me considero nem um músico. Eu me considero metido, um professor que se mete a fazer música. Mas várias pessoas já me chamaram a atenção, porque assim, mas como assim? Vocês são artistas. Tu pode até não viver especificamente da arte, tu pode até não ser um profissional da arte, mas vocês são artistas. Então assim, para aqueles que já me disseram isso, tá? Eu tenho que começar a rever meus pensamentos, mas por enquanto eu não me considero um artista, tá? Né? Mas vamos lá. A ideia nossa, por exemplo, a gente recebeu uma encomenda, digamos assim. A festa do Mirim, que é uma festa tradicional, né, do Divino Espírito Santo e Santa Ana, padroeira do Mirim, tem mais de 150 anos de tradição. Eles todo ano, no início do ano, no início da festa, é sempre em novembro, então sempre na primeira novena de abertura da festa eles fazem a chamada Noite Açoriana. Então sempre tem uma homenagem. Nós já fizemos um poema. Nós tínhamos feito uma música, a gente já fez um poema sobre brincadeiras infantis. Até eu quero ver se retomo esse poema que eu estava lembrando essas semanas, assim. Fizemos um poema sobre brincadeiras infantis. E aí, brinquedos assim, né? Pula a perna de pau, a pipa, carrinho de mão. Então a gente fez um texto falando sobre isso e foi representado na igreja, na época, né? É feita uma encenação. Sempre é feito isso, é sempre feita uma encenação. Todos os anos sempre tem alguém que faz e produz uma música ou um poema, como a gente fez um tempo atrás. Em 2018 pediram pra gente fazer uma música falando sobre o fuxico. Mas qual é a ideia, né? A ideia de como se produz o fuxico, né? O fuxico o próprio clipe que nós conseguimos agora e que nós vamos produzir e deixar no YouTube, no canal do YouTube, ele quer trazer um pouquinho isso, né? O fuxico é aquele momento onde as mulheres se sentavam, né? Às vezes
sozinhas, a própria letra fala isso, Sozinhas com as ou- comadres ou é. sozinhas, né, para jogar a conversa fora, e vem a palavra, aquelas fuxiqueiras, ou seja, né, ficar fazendo Que Essa virou, ideia. que virou um termo pejorativo, virou né? um termo pejorativo, vem daí, né, enquanto elas estavam fazendo a As arte, bolinhas. elas estão falando da vida, né, cotidiana de todo mundo, como acontece até hoje na cabeleireira, na manicure, no bar, No banco. Então, chegou em qualquer momento que esteja as pessoas ligadas, sempre vai ter a conversa falando de alguém. E naquela época era muito comum, então, as comadres, né, fazendo seus fuxicos, né, falando do fulano, da ciclano, do beltrano. E a gente recebeu um convite para fazer essa letra. Então, eu sentei, tinha feito um poema, né, sim, a Ana me ajudava e tal, mas aí ela se completou mesmo quando eu sentei com o Matheus um domingo, enquanto a Ana fazia o almoço. Eu pedi pro Matheus uma canção, e aí ele dedilhou, e o Matheus tem uma facilidade enorme para fazer essa parte de compor as músicas, né? E aí ele sempre diz isso mesmo, eu não sou compositor de letras, sou compositor de música. Eu sou né? letrista. Eu não sou letrista, né? Instrumentista. Então assim, e aí foi fácil para mim, porque eu já tinha criado mais ou menos uma ideia, já tinha passado mais ou menos uma ideia para a cabeça, só que não entrava na métrica. métrica Então eu da- tive que refazer naquele momento. Então a Ana lá no fogão fazendo, né, a nossa comida, eu sentado arrumando as letras e a gente trocando figurinhas, e o Matheus entrando na parte de melodia. A gente fez um fuxico em 2 horas. Né? Claro, com já as pré-estabelecidas na ideia de que a gente queria trazer presente o Mirim, que é o lugar onde a gente mais representa, assim. A gente é apaixonado pelo Mirim, nós todos aqui, né? Eu, Matheus e Ana somos o Morro do Mirim, mas é uma continuidade do Mirim. O Renatinho é do Mirim, a família dele, Eu a não avó sou do de Renatinho Mituba. era a Fuxiqueira, né? era Fuxiqueira, né? Fazia, Cadeirinha. A fazia avó fuxico. dele fazia chapéu de palha. A avó dele fazia chapéu de... Nossa. A avó dele era uma Artesã. rede, Não, a esteira. esteira Eu de, uso até hoje. de taboa, Piri. né? De piri, que a gente chama de piri. Então assim, é esse contexto que a gente quer trazer para nossa música, né? E aí, claro, assim como aconteceu com Viola da Saudade, que é uma outra música, né? Parceria com o Elias e com o Cristiano, que também trouxe essa ideia assim, né, de junto com a música trazer a ideia de as pessoas terem esse saudosismo, né, de relembrar, como tu bem falou, relembrar tempos idos, né, tempos que hoje é muito interessante quando as pessoas, o Mário Sérgio Cortella que tem uma frase bem interessante, né, o cúmulo da modernidade, da pós-modernidade, é as pessoas saírem de casa para comer comida caseira, né, então é mais ou menos isso, né, Então aí já. as pessoas estão tentando experimentar coisas novas, mas quando elas ouvem essas canções, quando elas veem essas imagens, elas trazem junto a elas aquela ideia da infância, né? E aí a partir daí traz, né, dá aquele estalo das memórias que estão lá adormecidas, e essa é a nossa intenção, trazer para dentro da nossa música, da nossa proposta de música, de trabalho, de projeto, esse tipo de composições que fazem com que as pessoas entendam um pouquinho disso. Até essa era a pergunta que eu ia te fazer, né? Quais são os projetos pro Grupo Imbé? Só que já está muito claro em tudo que vocês falaram, né? O projeto de vocês não é visualizações no Spotify, não é Tanto é que a gente nem no tá, né? YouTube, Nós nem né? estamos no Spotify. O projeto de vocês é trazer à tona memórias, Memórias. né? Nosso lugar. Então, concretizar abstrações do sentimento. Isso é ser artista, cara. E eu vejo mais além, assim, não é só de trazer à tona, né? Tu concretizar numa canção ou numa poesia, uma coisa que tá na mente, tá no coração, né? Isso pra mim, isso é ser artista, né? Arte. Eu vejo que não é só, né, trazer à tona, mas é deixar registrado, né? Deixar Porque registrado. daqui a 20 anos, né, os que estão hoje com 2, 3 anos de idade, vão poder pegar esses registros e também ter conhecimento de como era, de como funcionava, do que é um fuxico, né? Sim. Porque eu até lembro que eu tive uma disciplina na universidade que eu trabalhei com as minhas acadêmicas, que a neta né, a prima do Renato levou as fotos da avó dele fazendo chapéu, fazendo... Legal. Né? Então, assim, ó, e nem todas as pessoas conheciam que tinha alguém que fazia chapéu de palha aqui. Que poderia ser feito de maneira manual, um chapéu, né? Um chapéu. Foi de Butiá. Né? Então, assim, ó, as pessoas que estão com 2, 3, 5 anos hoje não vão ter esse conhecimento se não tiver algo Se não tiver registrado, registro, né? Se não tiver registro. Não, gente, ó, já finalizando aqui o nosso papo, eu como imbitubense, como
artista imbitubense, né? Eu me orgulho muito do grupo de vocês, primeiro porque é feito em família, né? O Renatinho é da família, mas é acolhido Obrigado, Ele é como baixista também, né? não, é acolhido também como, de certa forma, um Sim, irmão, né? sim. Primeiro por isso, né? Ser feito em família. E depois resgatar coisas boas, falar de coisas boas, né? E sempre com muito bom gosto, né? Então, eu como artista da cidade, né, eu me orgulho de ter na nossa cidade um grupo como vocês, né? E me orgulho mais ainda de participar das produções, né? De estar sempre acompanhando o que vocês fazem e dizer que foi um prazer receber vocês aqui, né? Não só os artistas, mas os amigos também, né? Então, pessoal, Grupo Imbé, aqui da cidade de Imbituba, nós vamos deixar links aqui embaixo aqui dos vídeos que eles estão produzindo e muito feliz de ser conterrâneo de artistas e de pessoas tão talentosas e tão queridas. Obrigado pela atenção, até o próximo de Papo na Arapuca. Valeu, galera. Vejo quanto brilho, ponho-me a olhar a beleza aqui desse lugar. Em noites de frio ou dias de calor, cada vez aumenta mais o amor. Quanto mais eu cresço, mais sei me importar com as coisas simples aqui do meu lugar. E então me vejo, ponho-me a andar na estradinha aqui do meu lugar. Oh, quantas lembranças, coisas que passou, dessas que só tem no interior. Memórias da infância de anos atrás e gente nossa que não vejo mais. E ainda caminhando pelo meu lugar, vejo o sol avermelhado se esconder no mar. E a passarinhada em bandos a voar, anunciando que o dia não tarda a findar. Oh, quanta beleza aqui no meu lugar, que insiste em resistir e pouco mudar. Vejo a simplicidade que esse povo tem, acolhendo todo mundo sem excluir ninguém. Oh, quanta beleza aqui no meu lugar, que insiste em resistir e pouco mudar. Oh, quantas lembranças, coisas que passou, dessas que só tem no interior. Dessas que só tem no interior. Dessas que só tem no interior. Você acabou de assistir o De Papo na Arapuca, projeto contemplado no edital do Procult, apoio do governo de Imbituba por intermédio da Superintendência de Cultura e com o incentivo cultural da empresa Fert Santa. Espero que você tenha gostado do vídeo, peço que dê um like, se inscreva no canal,
ative o sininho e compartilhe. Até o próximo.